Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Para mim é bom dia. Nós estamos aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre preposições, uma classe de palavras muito importante. Nós vamos passar por todas as classes gramaticais e essa classe gramatical das preposições também são muito importantes. Eu vou colocar aqui o conteúdo. Nós vemos aqui que as preposições, o que são e para que servem. Então, nós vamos estudar um pouco dessas preposições, o que elas são, onde elas são aplicadas e por que elas são importantes. Então, nós temos aqui, olha, preposição é uma palavrinha que liga duas partes da frase, criando sentido entre elas. Então, quando a gente vai falar, nós usamos constantemente as preposições, porque senão as frases elas ficariam sem sentido, ou elas ficariam vagas, soltas, sem nenhuma ligação, sem nenhuma junção. Então aqui fala, ó, ela funciona como uma ponte que conecta ideias. Então, colocando um exemplo aqui, olha, eu vou à escola. Então, esse a, ele está ligando as duas palavras, vou e escola. Senão ficaria, eu vou escola. Né? Então, fica uma coisa não muito boa, fica uma frase estranha aos ouvidos, sem conexão. Outra coisa, o livro é de João. Então, aquele de ali é uma preposição, ele está ligando duas partes da frase. Se não fosse a conjunção, ia ficar o livro é João. Tá vendo que o sentido muda totalmente? Então, o primeiro é para falar que o livro é de João, de posse de João. E a segunda frase, o livro é João, ia mudar o sentido totalmente. Ia transmitir a ideia que João é o livro. Outra coisa, a prova será em março. Então, é uma conjunção ali de tempo, né? Que em quando será aquela conjunção? Se não, ficaria a prova será março. Então, também não teria um sentido claro. Por isso que as conjunções elas são importantes. Preposições essenciais são aquelas palavras que elas são preposições. Elas sempre vão funcionar como preposições. Elas naturalmente são preposições. Então, quando você olhar para elas, vocês podem olhar e falar, olha, ali existe uma preposição ali. Então, são preposições da língua portuguesa, são o a, né? Temos o a também, artigo, que aí você vai perceber se ele está caracterizando ali, né? Dando o substantivo e tudo. Mas esse a ligando, né, a elementos ali é uma preposição. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, tudo isso, sob. Então, tudo isso são preposições essenciais. Todas essas fazem a ligação entre as palavras. Todas essas fazem a junção de palavras. Então, elas são muito importantes. Outra coisa, nós temos também alguns exemplos, né? Que essas preposições dentro da frase, elas podem indicar algumas situações. Elas podem trazer sentido também para a frase. Então, algumas preposições que indicam lugar. A bola está sobre a mesa. Então, sobre, ela vai dizer o que? É o lugar onde ela está. Né? O lugar. Indica tempo. A aula começa às 7 horas. Então, esse as aí indica tempo. Então, além de ligar as palavras, ela também traz o quê? Uma sensação de tempo para a frase. Indicam companhia também. Vou ao cinema com meus amigos. Então, esse com aí, além de fazer a ligação, ele está dizendo o quê? Que ele vai acompanhado de alguém. Indica finalidade. Estudo para aprender. Então, qual que é o objetivo? Para aprender. Então, além de ligar, ele está dando um significado. Então, isso é muito comum, tá? Esse significado aí, a preposição também traz esse significado dentro da frase. Preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que, em certas frases, funcionam como preposição. Então, tem aquelas palavras que elas podem ser um advérbio, um numeral, mas que, dependendo da frase, elas vão acabar interligando,
né, os elementos ali vão acabar funcionando como preposições. Então é um exemplo do afora, do como, do conforme, de consoante, durante, salvo, segundo, né, que seria, olhando assim, seria um numeral. Então, dependendo da frase, ela é de outra classe gramatical, mas ela pode funcionar como preposição, como elemento que liga. Locução prepositiva, mais de uma palavra com sentido de preposição. Então toda vez que fala locução, né, é mais de um fazendo papel de um. Então a locução prepositiva é mais de uma palavra fazendo papel de uma preposição. Então ali, olha, a fim de, ou seja, são, né, 3 elementos ali, mas está fazendo papel de preposição, né? Seria uma preposição de finalidade, né? A fim de ajudar, por causa de você. Seria também finalidade. Em frente a, o lugar, preposição de lugar. Então, são as locuções prepositivas. Como você vê que mais de um conjunto de palavrinhas estão fazendo a ligação, elas são preposições também. Temos também as contrações, que são a preposição mais o artigo, são as contrações, e a gente usa muito no dia a dia. Então, elas se juntam para formar uma nova preposição ali. Então, o de mais o, ou seja, a preposição de mais o artigo o, do. A preposição em mais o artigo a, na. A preposição a mais o artigo os, forma aos. Então elas são uma junção, uma contração. Então nós temos as frases ali, olha, eu vim do mercado. Então é uma contração, preposição do artigo. O gato está na caixa. Então é uma preposição também ali, nós estamos falando de lugar. Vamos aos estudos. Ou seja, um objetivo também. E é uma contração. Então, gente, essa foi a nossa aula de preposição. Lógico que sempre vai ter mais conteúdo, né? Sempre vai ter mais coisas que vocês podem acrescentar, estudar. Mas é uma matéria tranquila, uma classe gramatical muito bacana, legal de estudar. E não precisa nem falar que ela é indispensável, porque a gente usa ela o tempo todo. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e dê sugestões também. Tá bom?